Boa tarde, galera. Seguindo com mais um vídeo aqui no canal. Como sempre comento, outros materiais estão disponíveis no link do blog, tanto em áudio, esses vídeos, estudos em texto, né, os PDFs, estão todos disponíveis. Nesse vídeo, né, eu vou seguir um pouco mais rápido, fazendo uma breve recapitulação, né. Nessa primeira apresentação, nós estávamos conversando sobre os dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, sabedoria do Espírito Santo. Eu vou andar um pouco mais rápido, né? Mas o link dessa apresentação está disponível no blog, na descrição desse vídeo, né? E caso vocês queiram ver com mais calma, né, vocês podem ficar à vontade. Nessa especial, a gente tinha comentado sobre os dons do Espírito Santo, lemos as passagens do 1 Coríntios, né? E depois eu mostrei essa figura, né, mostrando uma organização bem criativa, né, dos livros da Bíblia numa tabela periódica, o desenho da armadura de Deus, né. Aqui foi meio que o cronograma, né, que nós fizemos essa atividade na época, onde a primeira atividade era fazer um estudo sobre a Escritura, né, aprender que toda a nossa fé é fundamentada na Palavra de Deus. Eu fiz uma atividade, né, com os adolescentes. Que mais? Eu gravei os outros vídeos, né? Caso também alguém queira ver com mais calma, né? As partes que eu estou fazendo uma revisão, vocês podem também estar disponíveis no YouTube, né? Que mais? Lemos algumas passagens do livro de Apocalipse, né? Como introdução, mostrando que Deus orientou o seu servo João, né, a escrever o que ele estava aprendendo, essa revelação, no livro, né, enviou cartas, né, às 7 igrejas. E que mais? E também, como a Bíblia é a palavra de Deus, né, menciona até mesmo coisas que ainda estão para acontecer, né, falando sobre as profecias. E, inclusive, Jesus Cristo falou em Mateus 24 uma série de eventos que iria acontecer na Terra antes da sua vinda. O que mais? Conversamos, né, sobre por que nós lemos a Bíblia, qual a importância da Bíblia. Lemos a passagem de Timóteo, que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e nas quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Pois desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse versículo é um dos versículos bem chaves, né, de todo esse estudo, mostrando que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela tem uma utilidade, né, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Conversamos, né, sobre como Deus fala conosco. Quem sentir à vontade também pode deixar nos comentários desse vídeo outras passagens, referências, ou até mesmo a resposta dessas perguntas, ou reflexões, né, que vocês, porventura, queiram acrescentar no vídeo, né, podem ficar à vontade. Mas aqui mencionando, né, que dizer que a Bíblia é a palavra de Deus não é uma afirmativa que não esteja presente na própria Bíblia, então não é nada além do que os próprios discípulos de Jesus já ensinavam. E também como Deus é um Deus vivo, né? Um Deus que atua, orienta, que cura, que salva, liberta, entende? É um Deus que fala, por isso nós estamos conversando sobre a palavra de Deus. É um Deus presente, entende? Eu comentei sobre isso num dos vídeos, né? E o que mais? Conversamos bastante sobre o Evangelho também. Eu sou devedor a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1. O que mais? Eu tirei essa foto, né, do final da minha Bíblia, né, que tem um dicionário com algumas palavras que me chamou bem a atenção no Evangelho. E, que nem tinha comentado, né, boas novas. Especificamente as boas novas da salvação mediante Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e depois ressuscitou. Evangelho designa a mensagem do cristianismo, bem como os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos quais se acha o registro da vida e dos ensinos de Jesus. Eu achei muito boa mesmo essa breve definição, né, de evangelho.
E conversamos também sobre por que a Bíblia foi escrita, né, mencionando essa passagem de Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Refletimos, né, esperança em quê? Né? Que esperança é essa que o apóstolo Paulo estava mencionando? Separei também esse versículo de 1 Coríntios 15, que diz assim, mencionando tanto sobre o Evangelho, né, sobre essa esperança. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente às palavras que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Continuando. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mencionando esse versículo, né, porque nós estamos conversando sobre essa esperança, que é a fé em Jesus Cristo, e através dele nós teremos a vida eterna. Continuando. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Essa foi a revelação, né, que eu mencionei no início da introdução desse estudo, falando sobre a revelação que Jesus Cristo tinha dado para o seu servo João, né, para mostrar o que iria acontecer, instruindo ele a escrever no livro. Continuando. E enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo isso, de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1. Mesmo que nem eu tinha comentado, né, a palavra de Deus é uma frase, né, bem recorrente, né, ao longo de várias passagens da Bíblia. Então, falarmos que a Bíblia é a palavra de Deus não está diferente. Agora, inclusive também, muitas passagens, até mesmo no Antigo Testamento, mencionando assim, então Deus disse, assim diz o Senhor, mostrando exatamente isso, entende? Deixando ainda mais em negrito que Deus é um Deus vivo, que Ele fala, que Ele nos orienta, entende? Deixando ali registrado, que nem a gente ia comentar, né, o testemunho dos seus servos que presenciaram isso, né, deixaram registrado, relatado tudo que eles viram e ouviram, né, para ainda fortalecer ainda mais a nossa fé. Continuando, o que vem primeiro? A Bíblia, outro ensino, alguma pessoa importante ou alguma tradição? Por que eu coloquei esse tópico nesse estudo? Né? Porque essa afirmação, a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem algumas consequências. Né? Uma óbvia consequência, né, é que por ela ser a palavra de Deus, então ela é maior do que a palavra de homens. Entende? Por ser de Deus, né, claramente, o Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, então com certeza tem prioridade acerca de palavras de homens. Agora a gente vai destrinchar versículos da Bíblia, né, que reforçam essa ideia de que a Bíblia está acima, né, tanto de outros ensinos, de tradições, enfim. E, né, comentei sobre essa pergunta, né, se por acaso vocês lembravam de mais alguém que tinha recebido a palavra, uma orientação de Deus por revelação. Que nem a gente comentou sobre João, né, recebeu uma revelação. Vocês conseguem lembrar de mais alguém? Eu mencionei nesse versículo de Gálatas, que diz assim: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi Jesus Cristo por revelação.
Tá mencionando, né, que o apóstolo Paulo recebeu o evangelho por revelação, né? E, que nem eu tinha comentado no início, né, reforçando, né, essa ideia de que não há outro evangelho, né, essa mensagem que Jesus nos deixou do caminho da salvação, que os discípulos, né, escreveram e relataram, é justamente o caminho da salvação, né, não há outro. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ainda que mais alguém, né, venha e pregue alguma coisa que seja um outro evangelho, algum ensino, né, que porventura seja que venha a contradizer, né, ou venha a ser ao contrário, né, do que Jesus Cristo nos ensinou, então nós devemos sim ficar com aquilo que Jesus Cristo nos deixou. E o engraçado é que o apóstolo ainda comentou, se incluiu nisso, né? Ele falou assim, ainda que nós, também está se incluindo, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente. Então ainda, né, que por exemplo, muitas pessoas também valorizam muito, né, isso de contatos espirituais, né, de contatos espirituais que como normas de fé e prática, entende? Através de experiências, por exemplo, através de eventos, entende? Espirituais pode definir um dogma, né, uma doutrina sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida de fé. Só que, contudo, que nem um apóstolo ensina, né, ainda que venha um anjo que fale, né, que ensine, que explique, que faça assim, coisas impressionantes, mas que se for o contrário da palavra de Deus, não fica com isso não, entende? Isso que o apóstolo tá afirmando. Mas concluindo, né, que apesar, né, de, claro, ensinos serem por várias vezes, né, bem edificantes, mas que a Bíblia tem prioridade, entende? Que nós, seres humanos, somos falíveis, entende? Resumindo, é isso. Agora, porventura, Deus, né, Deus não é falível, né? Deus é Deus. Então, obviamente, né, a palavra de Deus é maior do que a palavra de homens. Concluindo assim, resumindo, é isso. A Bíblia vem primeiro. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para não ensinar... Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus nos concedeu aos que lhe obedecem. Então, que nem o apóstolo aqui já deixou bem claro, né? Falando assim, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Forçando, né, essa ideia que a gente está conversando, que ainda que venha uma autoridade, que no caso aqui ele estava falando isso para o sumo sacerdote, né, e até mesmo ele sabia, né, que era uma autoridade legítima, como pode dizer, que merecia respeito, mas só que ele falou, eles estavam falando para eles não falarem em nome de Jesus. Só que o próprio Jesus Cristo tinha deixado isso claro, que era para levar o evangelho, né? Que nem Jesus falou no final do livro de Mateus, e de pregar o evangelho. E eles estavam falando para eles não pregarem o evangelho, não ensinarem acerca de Jesus. Então ele falou, é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Então, resumindo isso, que nem a gente conversou no início, né? Com aquele versículo, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu comentei, né, que seres humanos, nós somos falhos. Mas quando os discípulos estavam escrevendo a Bíblia, a palavra de Deus, eles foram inspirados por Deus. Deus estava assim, instruindo eles, entendeu? Essa palavra não dá para mudar, né? Inspirando eles a escrever os seus ensinos, a sua orientação. A Bíblia é a palavra de Deus, e toda ela, né? Que nem o versículo deixa claro. E não é trechos nem partes, mas toda ela é a verdade. Nem Jesus falou, a tua palavra é a verdade. Continuando, né? Tradição a Bíblia. Agora esse versículo aqui para deixar mais em evidência, né, sobre tradição. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado.
Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu não coloquei o versículo todo, né? Mas todas as versículos que eu estou citando, as referências estão aí. Então, caso vocês queiram ver essa apresentação com mais calma e lerem as referências, lerem o contexto, ver o capítulo, de repente antes, depois, para ler com mais calma, também super recomendo. Continuando. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas regras estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, mencionando mais uma vez sobre isso, né, que a Bíblia, né, os mandamentos de Deus estão acima dos ensinos de homens. Né? E até mesmo Paulo estava instruindo, né, os irmãos de Colossenses a tomarem cuidado até mesmo com isso, para não serem escravizados, né, digamos assim, por ensinos humanos. Entendeu? Continuando, mandamento maior que tradição. Comentando nesse versículo, né, nos levando a refletir, que você tem costumes, você tem tradições? Entende? Nós temos algumas tradições, algumas coisas que nós fazemos habitualmente. Por exemplo, sempre escova o dente depois que almoça. Entende? Sempre acorda pela manhã e escova o dente. Tem coisas que nós fazemos habitualmente. Tradições são normais, entende? São, por si só, não quer dizer nenhum mal, nenhum bem. Entende? Inclusive, nesse versículo de 2 Tessalonicenses, diz assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer por viva voz, quer por causa nossa. Então, de fato, né, a igreja tem suas tradições, tem tradições que são importantes. Até o próprio apóstolo está incentivando os irmãos a guardarem as tradições que lhes foram ensinadas. Contudo, aqui eu vou separar mais um versículo, né, onde Jesus estava criticando o fato de que, por suas tradições, os fariseus e os mestres da lei estavam deixando de lado os mandamentos de Deus. Então, os mandamentos são mais importantes que as tradições. Assim, a palavra de Deus vem acima de tradições que, porventura, venhamos a ter. Continuando. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se às tradições dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarras e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Então, aqui, né, até aqui, a palavra está explicando, né, a tradição que os fariseus tinham, entende? Por exemplo, que não comer sem lavar as mãos. E veio até falar com Jesus Cristo sobre isso. Agora Jesus respondeu assim: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Agora aqui Jesus vai dar um exemplo. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Coban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio das tradições que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas outras coisas como essa. Então, essa é mais uma referência. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, abre aspas, não repreendo as práticas das nações, nem se assusta com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Dois pontos. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho
numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm de ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Fecha aspas. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Deus. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então, nesse versículo, né, reforçando nessa ideia que a gente está comentando, né, que os costumes religiosos, se não estiverem coerentes, né, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, são mesmo inúteis. E, inclusive, né, que eu estava comentando sobre Deus, um Deus vivo, que orienta, cura, liberta, repreende, corrige, instrui, também, né, mencionando que os ídolos dessas nações, né, eram inúteis, não, embora eram feitos obras de mãos, obras de artesãos. Entende? Tinham boca, mas não falavam, olhos, mas não viam, simplesmente tinham uma forma. Às vezes aparência humana, mas não faziam nem mal nem bem, era simplesmente um objeto. Continuando. Então, né, concluindo, a Bíblia é maior do que ensinos, líderes e tradições. Né? Contudo, não significa que ensinos, líderes e tradições sejam necessariamente ruins. Aqui eu vou fazer uma como posso dizer, até gerou para a gente poder abrir um tópico, né, nessa apresentação, que nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus. Mas aqui também, para ninguém venha dizer que, então significa que é tudo ruim. Não, tem vezes que eu vou comentar alguns versículos na Bíblia que, muito pelo contrário, que reforçam, né, a importância de aconselhamentos, né, de aconselharmos e ensinarmos uns aos outros biblicamente. Ou seja, da importância da igreja, né, da união, de poder ouvirmos as pessoas também, entendeu? Enfim, Colossenses 3 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Continuando. Obediência às autoridades também. A gente comentou sobre a igreja, né, sobre a importância da união, mas também a autoridades, né? Por exemplo, os governamentais, nesse versículo diz assim, Romanos: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridades que não venham de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre de medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Então, né, nesse versículo, a gente comentou, né, que a Bíblia tem prioridade sobre até mesmo uma autoridade, né, porventura que, mas nesse versículo mostra que as autoridades são importantes, entendeu? E até mesmo por ele estabelecidas. Contudo, só para deixar mais claro, se porventura uma autoridade vem e fala assim, olha, agora é proibido a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, ou é proibido um determinado isso, entende? Então, como Jesus nos ensinou, é proibido falar em nome de Jesus, entende? Ensinar sobre Jesus. Então, nós devemos continuar fazendo o que Jesus nos ensinou, entendeu? É isso que o apóstolo deixou bem claro. Agora, resumindo isso, falando sobre autoridades governamentais, né? Mais alguns versículos. Tito 3 diz assim: lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, sejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. E 1 Pedro também diz assim: por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal, e honrar os que praticam o bem, pois é serva da vontade de Deus que pratica... Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Continuando, né? Dá um exemplo. Digamos assim, na Bíblia fala, obedecer pai e mãe, não é? Honrar pai e mãe. É até um mandamento. Agora, se porventura assim, vem o seu pai ou sua mãe e diz assim, olha,
Aqui está proibido o culto a Deus, proibido louvar a Deus, entende? Então, a própria Bíblia, né, o próprio Deus incentiva e orienta, né, no louvor, no culto a Ele, na adoração a Ele. Então, claro, a gente deve obedecer a Deus, entende? Como prioridade. Mas não dizendo que não é importante obedecer pai e mãe. Porque, é claro, até na própria Bíblia diz que é importante obedecer pai e mãe. Entenderam? Essa que eu tô comentando nesse tópico. A gente falou sobre autoridades governamentais, né, mas também cristãs. Olha só, nesse versículo. Hebreus 13 diz assim: obedeça aos seus líderes e submetam às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, e em 1 Timóteo diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E nesse aqui também, 1 Tessalonicenses. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha, a importância de edificarmos uns aos outros na fé, né? Exortar, aconselhar, até mesmo repreender uns aos outros. Então é importante, né, a gente ser humilde, ouvir a outra pessoa, né? Até aprender uns com os outros, até mesmo sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus ensina, sobre a palavra, enfim. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes, claro, com todos. Inclusive, até mesmo o próprio apóstolo Paulo incentiva isso, entende? Que os irmãos aconselhem uns aos outros, advirtam, confortem, auxiliem, entende? Continuando. Aqui eu fecho esse parêntese, né? Fecho essa observação e reforçando, né, de fato, que a Bíblia está acima da palavra de homens, mas não significa, né, que devemos ignorar, né, sermos alienados, sei lá, não sei o exemplo, mas que não devemos ouvir outras pessoas, entende? Não sejamos humildes, sim, é importante ouvir outras pessoas. Então, concluindo aqui, galera, no próximo vídeo, na próxima parte, eu faço as considerações finais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um pouco mais rápido. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.